O falecido escritor Christopher Hitchens fez uma declaração bastante interessante sobre a moral e a ética humana. Ele disse o seguinte: uma das grandes questões da filosofia é: nós temos algum tipo de moralidade inata ou ela vem de um ditado celestial? Um estudo dos 10 mandamentos seria um bom começo para resolver esta questão. Eu não quero aqui, é claro, descontextualizar o que Hitchens estava dizendo, nem supor que ele estava apreciando os 10 mandamentos como estão na Bíblia, mas outras falas dele e de outros autores ateus parecem nutrir sérias dúvidas quanto à capacidade humana de sermos absolutamente morais por conta própria ou por natureza. Aliás, deixe-me corrigir isto. Alguns autores ateus não apenas parecem nutrir dúvidas quanto à moralidade inata. Muitos deles, na realidade, se mostram realmente céticos em relação a ela. E eu não estou me referindo àquela moralidade localizada, histórica, contextual. Eu estou falando de uma moral absoluta, suprema, transcendental, uma moral que poderia servir para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Veja, por exemplo, o famoso livro de Nietzsche, A Genealogia da Moral. Embora ele critique muito o cristianismo em todo o livro, o autor, Nietzsche, também é sóbrio em admitir que, mesmo fora da religião, a moralidade humana não passa de uma convenção, de uma noção de valores ligada não à utilidade, mas ao contexto elitista de uma nobreza que estabelece por conta própria o que é bom e ruim. E ele termina com um tom de pessimismo nihilista, segundo o qual parece ser difícil, para não dizer impossível, estabelecer uma noção clara de certo ou errado que estaria realmente acima de qualquer convenção meramente local. A proposta de Nietzsche seria buscar uma superação do próprio homem como fonte da moralidade. Mas a própria retórica do autor parece supor que ele não esperava alcançar este ideal. E é claro que não teria como alcançar, afinal de contas, sem Deus, que é a essência da transcendentalidade humana, não há nada que se possa dizer moralmente acima daquilo que a minha própria cultura diz. Há poucos anos atrás, pesquisadores da Universidade George Washington de Seattle disseram verificar a existência de um instinto moral em bebês de apenas 15 meses de idade. Isto mesmo, bebês de 15 meses já tinham um instinto moral. A ideia, segundo os pesquisadores, era que os bebês pareciam já vir programados de fábrica com uma ideia do certo e do errado, do bem e do mal. E isto realmente é muito interessante. Mas existe uma diferença entre saber que existe bem e mal, certo e errado, e conhecer o que seria o bem e o mal, o que seria o certo e o errado. Você me entende? Eu sei que se argumenta muito que em nome de Deus foram feitas mortes e imoralidades ao longo de toda a história. Eu não nego isto. Mas será que foi mesmo em nome de Deus que essas mortes foram produzidas, que essa injustiça foi feita? Realmente houve massacre em nome de Deus ou em nome de uma caricatura de Deus criada pelo capricho do homem? Raciocine comigo. O fato de alguém falsificar a sua assinatura e preencher um cheque sem fundo não significa que você seja um caloteiro. Portanto, meu amigo, não culpemos a Deus pelos crimes que fizeram em nome dele. Isto não invalida a sua revelação legal no Monte Sinai. E mais, quando os homens tentaram construir uma sociedade sem Deus, moralmente sem religião e baseada apenas em critérios humanos e secularizados, o resultado foi melhor? Eu penso que não. E eu tomo o testemunho de um filósofo ateu para confirmar o que eu estou dizendo. Eu estou me referindo a Jean-Paul Sartre, que, analisando a história recente dessa sociedade secularizada, admitiu: nós matamos mais pessoas no século XX do que em todos os 19 séculos anteriores. E tem mais. Você sabia que em pouco mais de 50 anos, somente a China e a Rússia comunistas mataram mais de 60 milhões de pessoas em nome do regime ateísta que elas defendiam? Eu sei que isto não isenta a religião dos crimes cometidos em nome da fé, mas demonstra que uma sociedade sem religião não se tornou em nada melhor do que os sistemas religiosos anteriores que ela tanto atacava. Portanto, retirar a fé com força da lei não resolveu nem amenizou em nada os problemas de covardia da humanidade.
O que dá força aos 10 mandamentos não é apenas o seu conteúdo em si, mas a autoria que abre os seus preceitos. Eu sou o Senhor teu Deus. É assim que o relato começa. Obedecer só tem sentido quando é uma mistura de amor e confiança no autor daquele mandamento. Se não for isto, os 10 mandamentos não passariam de uma pedra fria, esculpida e que nada tem de relevante. Só faz sentido obedecer à lei se ela for uma lei baseada no amor e na confiança daquele que a revelou.